Aonde que a razão encontra o seu limite e quando exatamente a fé precisa entrar em ação? O apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, do verso 21 até o verso 25, o seguinte: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Esse texto de Paulo esclarece algumas coisas para nós. Em primeiro lugar, o povo judeu e o povo grego, que são ambos mencionados nessa passagem, têm experiências diferentes, tanto com a razão quanto com a fé. Primeiro, o que eles têm em comum é que ambos são extremamente religiosos. Tanto os judeus quanto os gregos são povos que têm a religião como a base do seu pensamento e a base da sua história e vida. Os judeus têm um diferencial: creem na existência de um único Deus, assim como creem também num Deus que se revelou a eles em especial por meio das Escrituras. Os gregos, por um outro lado, criam na existência de diversos deuses e não tinham nenhum problema em somar à sua própria experiência religiosa outros deuses de outras culturas. Era exatamente o ponto de separação entre o pensamento judaico acerca da existência de um único Deus e o pensamento grego acerca da existência dos diversos deuses. Quem era o Deus dos judeus e quem eram os deuses dos gregos também é algo que varia bastante. Em nenhum momento os gregos pensavam Deus de uma forma santa, eticamente perfeito, como pensavam os judeus. Na verdade, os gregos até pensavam deuses muito semelhantes aos seres humanos, com falhas de caráter, problemas morais e tantas outras coisas. No entanto, aqui nós temos um ponto onde o Evangelho ele traz uma mensagem que se torna incompreensível pelos pressupostos tanto de judeus quanto dos gregos. Porque Paulo diz no verso 22 que os judeus esperavam uma determinada coisa da sua experiência de pensamento, de sabedoria, de religião. Eles esperavam sinais, eles esperavam a manifestação visível de um poder, de uma presença desse Deus. E os gregos, por outro lado, estavam à procura de uma outra coisa. Eles procuravam o conhecimento, eles procuravam a sabedoria. E Paulo diz que, por um outro lado, ele, como um apóstolo de Jesus Cristo, não se preocupava em demonstração nem dos sinais miraculosos esperados pelos judeus e muito menos da sabedoria e do intelecto esperado pelos gregos, mas ele procurava anunciar o Cristo e este crucificado. Justamente por ser o Cristo crucificado, ele é um escândalo para os judeus e também uma loucura, algo sem sentido nenhum da perspectiva dos gentios, dos gregos. Para alguém, porém, este Jesus crucificado, o Cristo crucificado, é alguém que faz todo sentido. Quem são esses? Aqueles que creem. Aqueles que pela fé se apropriam da narrativa do Cristo encarnado e crucificado. Para estes, este Cristo faz toda a diferença e faz todo o sentido. Porque é exatamente na loucura da cruz de Cristo que a razão humana é também crucificada. É na loucura da cruz de Cristo que a capacidade humana de raciocínio e entendimento encontra justamente o seu limite. Racionalmente, a cruz não faz sentido, porque racionalmente a cruz nos conta a história do Deus Criador, soberano sobre todo o universo e sustentador da existência humana e de todas as coisas criadas, como alguém que se fez pobre, se fez homem, humilhou-se até a morte e foi crucificado, ou seja, sofreu a pena capital da pior forma possível. O Cristo da cruz é um Deus fraco.
É um Deus que revela não o seu poder, mas a sua fraqueza. É um Deus que revela ali não a sua grandiosidade, a sua soberania, o seu poder, o seu reino ou qualquer coisa desse tipo, mas um Deus que está se mostrando totalmente frágil, crucificado, e um Deus que não vai descer daquela cruz conforme ele era tentado a sair daquela cruz, demonstrando o seu poder. É na fragilidade do Cristo encarnado e crucificado que Deus estava também crucificando a razão humana. Ali, nós não temos como olhar para o Cristo e enxergar racionalmente no Cristo alguém que pode ser o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas. Mas aos que creem, aos que pela fé olham para a loucura da mensagem da cruz e creem em Jesus como o Filho de Deus encarnado e morto naquela cruz como um sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, para esses a Bíblia começa a fazer todo sentido. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte: a Bíblia não provoca fé em nós, mas a Bíblia, ela sem dúvida nenhuma, só será plenamente entendida numa postura de fé. É dentro de uma relação de fé é que podemos compreender de fato a mensagem das Escrituras. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.